Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. Olá, seja bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, cá estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia do Emanuel Almeirante e da nossa querida e desaparecida eco-friendly Ana Breda. Portanto, Ana, bem-vinda de regresso, enfim. Emanuel, eu e tu somos aqueles que seguram aqui o barco, por isso é que tu és o Almeirante. Exatamente. Almirante, Olá, Almeirante. Cláudio. Não me digas que também vais fazer isso na Cimeira. Também. Vais estar ali a moderar com a Sandra Balão, com o professor Chive. Pelo menos no gabinete de crise ao vivo, sim. Muito bem. E se tu estás aí desse lado a ouvir-nos e a ver-nos e a perguntar assim, mas que Cimeira é que eles estão a falar? COP26? Eles vão estar na COP26? É assim, a Ana pode ir à COP26. Espera, deixa-me fazer a pergunta então. Deixa-me fazer a pergunta. Mas que Cimeira é que estás a falar, Cláudio? Olha, a Cimeira que eu estou a falar, Emanuel, é uma Cimeira muito importante. É a maior Cimeira do nosso calendário. É a Cimeira do Polititank, que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de Almada, no Convento dos Capuchos. 27 e 28 de Almada, não de novembro. De Almada. 27 e 28 de novembro em Almada, no Convento dos Capuchos. Agora fica a nota para as crianças, não abusar no álcool, tá bom? É isso. Sempre com moderação. E, portanto, vai ser uma cimeira de 2 dias. Portanto, vamos começar às 9h30 da manhã, de sábado, e também às 9h30 de domingo, não é? E, portanto, vamos ter painéis como a sociedade civil, vamos ter o Carlos Guimarães Pinto, o Álvaro Beleza, que é o presidente da SEDES. O Carlos Guimarães Pinto, as pessoas conheceram mais por causa do Instituto Mais Liberdade, e também foi presidente da Iniciativa Liberal. Vamos ver também o painel de educação com o secretário de Estado adjunto e da Educação, o João Costa, na companhia também do Sérgio Félix, da EdThink, portanto uma empresa de educação relacionada também com todas as questões de como pensar a educação. Eles trabalham muitas questões, sobretudo em Sintra, que é onde está sediada a empresa, nesta questão das novas oportunidades e, portanto, do resgate de pessoas que, enfim, vão se perdendo pelos caminhos da vida. Vamos ter também a professora Ana Isabel Xavier como keynote speaker para o painel da Europa também. Vamos ter o teu painel, Emanuel, e o meu também, vamos estar ali nós os dois, com a professora Sandra Balão, a professora Diana Soler, Teresa Almeida e Silva, o professor Chive e, obviamente, o incontornável José Milhazes, né? Portanto, que é um painel muito especial para ti. A Ana vai estar no painel também do ambientalismo, com os da Associação 14 Graus, portanto, se querem falar de ambientalismo e estes wokes todos de que a Terra vai arder, isto da casa está a arder, é esse painel eu saio do evento, obviamente que estou a brincar, estarei lá que eu ouvi com todo o gosto. E vamos ter também o painel da Juventude, com o Alexandre Poço, presidente da JSD, o Duarte Alves, coordenador nacional da SFL, Students for Liberty Portugal. Vamos ter também os Política Não Importa, e vamos ter também o Tiago Diniz, que é consultor e embaixador da Erasmus+, e vamos ter aquele que eu acho que é mesmo o painel para arrebentar, mas antes disso vamos ter também o Ricardo Marchi, e, portanto, grande especialista em populismos, e também a Sofia Ferreira, que vamos falar dela porque foi ela que deu aqui um expose na Inês Sousa Real, portanto, a líder do PAN. Ela vai estar também, ela que foi durante muito tempo assessora e, portanto, continua a trabalhar ainda hoje na área da comunicação. Vão os dois falar sobre comunicação em política, e agora estava eu aqui sim já a enunciar, a antecipar-me, aquele que é o painel mesmo para arrebentar, que é o Estado da República. O Estado da República, vamos ter a Maria Balseiro Lopes, da PSD, foi ela também também foi ela presidente da JSD. Vamos ter o Fernando José, deputado do Partido Socialista e candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Setúbal. Por falar em candidatos às autárquicas, vamos ter também o Bruno Horta Soares, por parte da Iniciativa Liberal. Vamos ter o Tiago Aragão, por parte da ADN, que é o antigo PDR. Vamos ter também o José Pinto Coelho, do ERGT, portanto, um antigo PNR. Portanto, eu acho que vai ser um painel
mesmo para arrebentar. E vamos ter também o Tino, o Vitorino Silva, do Rio, vai estar também connosco. Enfim, vamos ver se ele traz as pedras ou não, ou se ainda se pôs a desmontar o convento. Esta mesma cimeira, tu podes tê-la no teu ecrã, pois é, podes pagar 3 euros e ficas a assistir os 2 dias enquanto estás a fazer outra coisa qualquer, ou então pagas 5 euros e tens a possibilidade também de colocar perguntas no evento também para esses 2 dias. Se quiseres estar connosco, é uma questão de pagar o bilhete presencial, que são 20 euros por 2 dias, eu acho que é uma bagatela, e se te tornares sócio do Politank, vamos constituir-nos a associação, aquilo que acontece é que tens 50% de desconto, portanto só tens de pagar 10 euros para estar nesta cimeira e tens as cotas anuais pagas, portanto isto é o mais importante e podes publicar artigos no nosso site e este é o momento youtuber do nosso querido Manuel. Muito bem, muito bem. Muito bem, então já sabem o que é que têm que fazer, vão a www.polititank.pt, estão lá todos os artigos, os de opinião, os mais de comentário, mas sobretudo o que lá está agora que é muito importante são os formulários de inscrição, quer para sócio, quer para a nossa cimeira. Podem checar também todos os episódios do Gabinete de Crise, já agora não se esqueçam de ir o like e fazer o play e mandar para os amigos e fazer cortes e essas coisas todas, porque nós precisamos de vocês, a nossa força, como já dizia alguém, são vocês. Portanto, vamos lá. Eu queria deixar aqui reforçar o apelo que foi feito pelo Cláudio, de que se pode ajudar esta iniciativa de muitas maneiras, e eu acho que uma das maneiras mais válidas e mais abrangentes é mesmo a nossa transmissão via Zoom, que vai estar disponível pelos tais 3 euros, o preço mínimo. Acho que 3 euros por 2 dias com painéis desta qualidade, quer dizer, não é só para dizer que não damos, basicamente, e para tentarmos democratizar este evento também ao máximo. Quem estiver mesmo interessado em ir, são os tais 20 euros, e vamos com força, pessoal, vamos partilhar por todos os grupos do WhatsApp e não fazer uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer com outras iniciativas, que é, eu acho que ninguém, sei lá, acho que ninguém gosta de política, acho que ninguém gosta de não sei o quê. Não. Aqui não é para achar, é só para interessar alguém. É isso mesmo. Disse. Obrigado, disseste. Obrigado, Emanuel. Bem, vamos então à nossa tábua das matérias, né? Portanto, tábua de métier. Portanto, aqui está a Embaixada Francófona, a Embaixada Francesa tinha que chegar. E vamos começar do internacional para o nacional e vamos começar assim com Lukashenko, com Bielorrússia. Portanto, está a haver problemas na Bielorrússia com aquilo que são as pessoas a fugirem de lá. Eu não sei para que as pessoas fogem, quer dizer, qual é que é o sentido que as pessoas têm de fugir de um país comunista? Lá não se vive bem. Eu não sei. Eu não sei porque o Francisco Louçã ainda não está lá. E a Mariana Mortágua, e a Catarina Martins, e o Jerónimo de Sousa, essa malta, não sei porque eles ainda não estão lá. Mas pronto, talvez um dia eles vão lá. Portanto, dizia eu, vamos falar então sobre a Bielorrússia, COP26, portanto, falhança ou não, depende aqui de muitas perspectivas, porque há quem diga que isto tenha sido a melhor coisa do mundo, há quem tenha dito que isto foi um completo flop. Para mim isto foi mais do que expectável. Vamos ainda falar, agarrado a esta questão toda da COP26, do lítio, porque houve declarações do nosso Ministro do Ambiente em relação a isso também, e vamos falar, obviamente, destes dois expos, à Inês Sousa Real por causa das estufas, que ela diz que não são estufas, são corredores, e também algo relacionado com desvio de dinheiro por parte do Podemos e do Bloco de Esquerda, e neste caso em concreto a Mariana Mortágua, que já disse que ia processar a comentadora espanhola. Isto é assim, eles podem dar expose a toda a gente, mas depois quando lhes toca a eles já não gostam muito da brincadeira. E para terminar, não menos importante e bastante grave, é a questão também dos diamantes do Congo, portanto que os nossos militares parece não portassem lá muito bem. Alguns até, os diamantes não valem mais do que 20 euros, mas pronto, põe-se a farda e um país em jogo por causa de 20 euros.
Enfim, olha, não está cá a Carlota nem a sua amiga velhota, porque senão, como discutiram por causa de 10 euros na reforma, também certamente iriam falar sobre 20 euros na reforma, o jeito que isso dava para comprar algumas pastilhas para a tosse durante Cláudio, o eu acho inverno. que devíamos fazer um cartoon com esse título. Carlota e a sua amiga velhota. É, Acho que depois davam assim uma série de lições da vida, práticas da vida. pois, olha. Carlota é a amiga. Há o Rock é a Carlota e a amiga. amiga velhota, que é para rimar. Olha, por acaso disse isso sem qualquer tipo de intenção. Sabes que eu até costumo Quem rima sem ter essa saber, brincadeira. quem rima sem querer é amado sem saber. É o que se costuma dizer. Obrigado a todos os meus fãs por me amarem. Bom, e como se ainda não fosse ainda suficiente, vamos ter que falar também de uma coisa que este palhaço falou. E este palhaço é o meu objeto de tese. Portanto, falo nada mais ou menos do que Macron, portanto, este palhaço, lançou o caos por toda a Europa. Pois é, Macron falou aos franceses na semana passada e, portanto, numa longa transmissão televisiva, aliás, como ele nos tem habituado neste mandato, eu acho que ele é o presidente que mais fala em televisão quando são tempos de antena. Eu não me lembro nem de Sarkozy nem de François Hollande demorarem tanto tempo, e eu quero estudar também aquilo que depois são os textos transcritos, como é óbvio, do discurso que ele está a ler. Acho que aquilo é assim uma estupidez, mas pronto, é o que é. E portanto, o que é importante para daqui deste discurso de Macron, muito rapidamente, para a COP26, é a questão de que Macron vai voltar à questão nuclear, portanto, energia nuclear, e a França é uma grande potência no que toca à energia nuclear, mas foi também a questão de que o pessoal com mais de 65 anos tem que tomar a terceira dose. Se não tomar, o seu passe sanitário será automaticamente invalidado. Portanto, não tem invalidade. Os nossos passos, nós também temos aqui os certificados de vacinação. Na Áustria, as regras já estão a apertar também. Na Holanda, idem aspas. No Reino Unido, Boris Johnson também já veio alertar. E pronto, Macron, é assim. Vamos começar então com o Lukashenko. Alguém quer chegar-se à frente? Vamos embora, eu vou já aqui direto ao comunismo, que é uma coisa que eu Tu gostas muito, não já é? votei. Não, é que eu já votei, vamos aqui ser honestos e sinceros com o nosso público. Daí o meu posicionamento de vez em quando um bocadinho mais à esquerda destes, destes burgueses que me acompanham, diversos substratos, não é? O burguês ambientalista, o burguês nobre, a dama de companhia, enfim. Pronto, todos esses burgueses. O burguês das direitas, o homem das direitas, que não é do Chega, O que que não é não do é do Chega. Chega, o Vasco. Convém dizer sempre isto. O maçom. Às vezes, o maçom. Não é o Macron, é o maçom. É o jovem maçom. Não, eu é que sou Não maçom. baralhar. Pronto. Não queremos saber. Agora, em relação ao comunismo e ao Sr. Lukashenko, ele tem um grande aliado, que é o Putin, não é? Aliás, é ele que suporta o regime na Bielorrússia. Vamos ser práticos e sinceros. Portanto, pelo menos da pesquisa que eu fiz, não se entende muitas vezes, como dizia o Cláudio, em tom irónico, e eu também acho isso, porque é que os comunistas não vão todos, sei lá, já não estou a dizer para a Bielorrússia, mas viver para a China, por exemplo, que é um país próspero, Para a e Venezuela. está lá muito comunista, ou para a Coreia do Norte, também é giro. E todos os exemplos de comunismo que eu consigo encontrar vão sempre dar nisto, basicamente. O que acontece é que vai haver mais movimentos destes na Europa. Acho que vai começar a haver mais vezes este tipo de movimentos, porque as pessoas já perceberam que isto de alguma maneira resulta. E é só uma sensação, porque na verdade não sei se resultará. Resposta do primeiro-ministro polaco: vamos construir um muro. Pronto, está resolvido. Eu acho que o cimento ganha um novo alento no século XXI.
E, e pronto, e nem sequer vou perder tempo com comparações óbvias que já toda a gente está a fazer na sua cabeça, mas isto é um problema grave que vai afetar a estabilidade da Europa. We're gonna build the wall, Mexico's build the- gonna pay. Isso, pronto, é isso mesmo. E a questão é que esta instabilidade política não vai ficar favorecida com a saída, por exemplo, de elementos como Angela Merkel, que está quase a sair. Portanto, isto é um problema mais global do que parece e é maior do que uma crise de refugiados, até porque o Sr. Lukashenko já disse que, entretanto, nós vamos ficar sem gás e o pessoal vai ficar a tomar banho de água fria. Portanto, ou a Europa acorda muito rapidamente e começa a resolver estes problemas, não só o problema inerente das migrações em massa, tem que ser resolvido nas origens, é assim que se tratam os problemas. Não é dar um comprimido para ver se a dor passa, é saber onde é que dói e porquê é que dói. E tratar as causas e não só, como é que se diz? Tratar as causas e não só os sintomas, não é? Depois, para além disto, temos o problema inerente à falta de liderança da União Europeia, que leva depois a que coisas como, a gente já vai falar à frente do lítio, também está um bocadinho relacionado com isto que eu estou a dizer, o gás natural é outra mostra, esta mostra de que a Europa está super dependente e demasiado interdependente da Rússia, neste caso, da Bielorrússia, e em termos de matérias-primas é muito pouco um produtor e é mais um consumidor por força do desenvolvimento dos seus países. Disse. Mais tu savais, Emmanuel, nous ici au Portugal, nous n'avons pas ce problème. Nous avons Oui, Maroc. hein? Ah oui, oui. Pá, A questão é que nós estamos chaves com Marrocos. É que o nosso gás vem do gasoduto que passa ali o Estreito de Gibraltar e portanto entra em Espanha Certo. e depois vem para nós. Portanto, nós Certo, mas eu estava aqui a falar como europeu, não como português. sim, para a Alemanha, para a Eslovénia, Volto. Tem aqui mais um novo membro para se inscreverem. Eu nunca tinha ouvido dizer tal coisa, Manuel, confesso. Estou muito orgulhosa. Olha, não sei se é dizer obrigado ou se meio de calar para sempre. Não, repara, de votante da esquerda, que a esquerda sempre quis sair da União Europeia, não é? Sim, de votante que foste da esquerda que queria votar sempre a saída da União Europeia, agora a dizer nós os europeus. Como fazem os católicos por minha culpa, por minha tão grande culpa. Mas pronto, são águas passadas e portanto todos nós crescemos, não é? Todos nós crescemos todos os dias, portanto as coisas são mesmo assim, todos nós aprendemos, uns mais que outros, mas pronto, isto cá andamos. É isso. Mas é isto, eu tive a ver e ouvir a entrevista que o Lukashenko deu e foi muito engraçado. É que ele usou o termo de eu tenho um irmão mais velho, que é a Rússia. E ele diz, é bom saber que tenho um irmão mais velho que não deixa que os outros se metam com o irmão mais novo. A questão é mesmo esta. Eu acho que Lukashenko nunca foi tão claro quanto isto. Porque se nós voltarmos a uns episódios atrás, eu não sei se nós falámos isto no Gabinete de Crise. Se não falámos no Gabinete de Crise, eu garanto que eu falei no podcast Conversa. Falámos no Gabinete de Crise. Que o Lukashenko andou um tempo a dizer que, pronto, dava-se bem com o Putin, não sei o quê, mas que não havia esta interdependência. E agora isto ficou claro, como algo. Yeah. É o argumento que ele tem, a chave que ele tem é sempre vir com a Rússia, que é um gigante que assusta o resto da União Europeia. Exato. Mas já estava por detrás, mas agora ele admite, pelo menos admite que tem essa chave. A Rússia é o homem do saco do Lukashenko. Olha, vem a Rússia. É um pouco isso, mas lá está. O problema, no meio disto tudo, o problema está
está no facto das pessoas migrarem, né? Do facto das pessoas irem, mas foi ele que incentivou. Isto honestamente, eu acho que o Lukashenko é um pouco parecido com o Francisco Rodrigues dos Santos. O Francisco Rodrigues dos Santos também diz para o pessoal sair do CDS. Assim garante que ganha as eleições internas do CDS. Portanto, o Nuno Melo vai perdendo, todos os dias vai perdendo um voto aqui, um voto ali. E, portanto, eu andei no colégio militar, não tenho medo de ninguém. Pronto. Eu acho que o Lukashenko também andou no colégio militar, portanto deve ter alguma coisa também assim de soviético. Mas a questão é mesmo esta, que é, ele vai limpando a Bielorrússia e só ficam aqueles que, coitados, estão mesmo ainda doutrinados pela cassete ou pelo cartucho, que eles ainda devem ser do tempo dos cartuchos. Pronto, isto obviamente é muito triste que tenhamos estas pessoas a serem usadas como ping-pong, não é? Porque horas estão de um lado, horas estão do outro, sofrem isto, sofrem aquilo e, portanto, as pessoas apenas querem viver, ninguém pede para nascer num determinado país, não é? Portanto, nascemos num país à sorte. Sim, Ana. Mas a questão é, pelo que eu percebi ao longo desta semana e meia, pelo que se tem passado, é que o Lukashenko prometeu a iranianos e sírios, creio, a passagem através da Bielorrússia para o resto da Europa, principalmente através da Polónia para a Alemanha. E foi através desta promessa que ele os incentivou e investiu também dinheiro do governo bielorrusso, que os incentivou a entrarem na UE através das fronteiras polacas. Sim. Ao fazer isto, os polacos não aceitaram nas suas fronteiras a totalidade dos migrantes, porque foi mesmo uma imensidão de pessoas que têm estado a sofrer, a passar fome, a morrer, em situações mesmo muito, muito más, morrem mesmo de exaustão nas fronteiras. E para além disso, o Lukashenko ainda convoca as tropas para irem contra as tropas de outro país por não estarem a aceitar pessoas que foi ele que chamou para irem para ali. Não faz sentido, isto é... não sei, não... Sim, quer dizer, eu não posso dizer assim, olha, Emanuel, eu dou-te autorização para ir para a casa da Ana. Exato. O que acontece é mesmo isto, não é? É uma loucura, é de loucos mesmo. Nunca vi nada assim, honestamente, nos últimos tempos. E deixa-me mesmo perplexo. E depois ainda vem ameaçar, desculpa. Não foi mal. Não vou. Queria lançar uma pergunta, porque eu não consegui descobrir a resposta a esta pergunta. Qual é o underline disto? Porquê é que ele está a fazer isto? Porquê ele incentivar as pessoas? Para que acicatar este... Não sei, honestamente. O que é que a Bielorrússia ganha? Ou o que é que a Rússia ganha, neste caso? Médio Oriente? Algum tipo de amizade com o Médio Oriente, eu não sei, mas também não sei se é bom para os países de origem destes refugiados ou destas pessoas que tentam procurar asilo noutros países. Claro que não é bom para os países de origem esta tentativa de fuga. Honestamente não sei, acho que é uma quer destabilizar o Bloco Ocidental, quer destabilizar a União Europeia de alguma forma. Só se for isso. Não estou a ver outra coisa. A questão é que o porta-voz do Iraque esteve a dizer também que eles iriam continuar a falar com os amigos e aliados do Iraque. Portanto, os amigos. Portanto, aquela região, assim, nós sabemos que o interesse da Rússia é ser uma potência regional, né? Portanto, controlar ali todo aquele Médio Oriente e, portanto, pôr sob a sua influência isso. Já vimos isso também quando foi a questão também de luta com os talibãs, não é? Portanto, haverá alguma moeda de troca no meio disto tudo. Isso e o leste europeu, não é? Sim. E depois a questão de destabilizar também um bocadinho o Ocidente e a União Europeia também os ajuda a Rússia. Claro. Ganham todos. Só que também se a União Europeia se fica incomodada com isto, então caramba. É normal que estão pessoas ali a morrer num país europeu. Não digo o contrário. País europeu, calma lá. A Polónia? Sim, mas se eles morrerem do lado da Bielorrússia, a União Europeia não fica com Mas é mau.
Mas para mim, eu acho que continua a ser negativo. Mas é aquilo que nós já conhecemos. O que o Cláudio está a dizer é: se morrer no tapete da rua, não está dentro da minha casa. Foge. É um pouco isso. É um pouco isso. É um pouco mau. Mas esse não é o espírito europeu, nem são os alicerces da União Europeia. A fraternidade, igualdade e não sei o quê. Liberdade. Exato. Liberté, égalité, fraternité. Pois. Tu as palavras sabes, agora assim o conceito já te escapa um bocadinho. País fundador aplicar. E assinou o Tratado de Roma à França. Não interessa. Também assinou o Euratom. Também assinou o Euratom. Também deu armas. Vai ser falado aqui hoje. Pois vai, mas a França também deu armas ao Gaddafi e deu a todos esses, portanto não é por aí. E também não reconhece o genocídio arménio, que também é uma questão que é sempre todos os anos debatida em França, que aquilo é assim uma coisa que não... Eu nem sei que eu poderei comparar a questão do genocídio arménio aqui em Portugal. Eu acho que é uma questão de fundo como o nosso 25 de novembro. Para ser muito honesto. É uma coisa que fratura mesmo a sociedade. O François Hollande foi o único presidente, se não estou a dizer nenhuma asneira, foi o único a reconhecer o genocídio arménio, ou a indicar que reconhecia. O Sarkozy disse perentoriamente que não, que o genocídio arménio não existia, portanto isso era toda uma invenção, que isso não tinha nada acontecido. E o Macron? O Macron, não me recordo de nenhuma declaração dele sobre isto, mas eu não recordar não significa que não existe. Não é? São coisas diferentes. Mas bom, acho que a relação à Bielorrússia está tratado, vamos lá, mas é para a tourada da COP26. Macron institui dia do genocídio arménio em França e irrita a Turquia. Pronto, então está feito. Quando é que ele fez isso agora? 2019. Então, dois anos de mandato. Ainda estava no estado de graça, portanto podia fazer o que quisesse. Ele escreveu no Twitter: La France regarde. É isso, Ana, é isso. É esse o espírito. Bem, vamos então para a COP26, que isto hoje é 2 contra 1. Vamos, que eu quero ouvir a Ana falar. Não é 2 contra 1 nada, porque eu já disse o que tinha para dizer. Hoje é a Ana. Dá-lhe com um pau de marmeleiro nas costas. A quem? Aos políticos ou ao Cláudio? O Cláudio Ana, faz parte dos políticos, é tudo a mesma coisa. Não, Ana, obviamente o que vai ajudar é na Greta e nos indianos. E nos chineses, também. Nos chineses. Os chineses andaram no backstage ali a manipular as coisas, tipo qual Godfather, estão a ver aquele cartaz, né? Sim. Godfather, teve aquilo. Gosto muito desse filme. Eu adormeci a ver, confesso. Ainda não consegui encontrar a paixão que o pessoal tem pelo The Godfather. Também adormeci a ver comecei a ver várias vezes. Pronto. acho que pronto, então já me sinto menos mal. Mas gosto muito. Os indianos, portanto, temos aquele jornalista britânico que interpela o primeiro-ministro, o representante da delegação indiana, dizendo que this is politics, this isn't politics, this is science. Bem, não sei até que ponto esta ciência também não é tanto manipulada pela vontade política ou não política. E temos depois a Greta Thunberg também ir para o Twitter dizer: aqui está um resumo daquilo que foi a COP26, blá 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 blá. A questão é que quem diz blá 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 e não acrescenta rigorosamente nada é justamente a Greta Thunberg e todos os ativistas que andam lá todos malucos a protestar. Com a agravante ainda de que afinal chegou-se à conclusão que a Ursula von der Leyen, para fazer 31 km, apanhou um avião. Tadá! Foi de jato privado. De jato privado, ainda é pior. E portanto, queremos todos, estamos todos woke, estamos todos com como é que é? Al Gore sou eu e tu, não é? Juntos salvemos a Terra, não é? Portanto, assim, Al Gore. assim. Sim. Exatamente. Portanto, Al Gore. Isto foi uma vitória ou foi um falhanço redondo? Foi um falhanço, basicamente. Vais pelo próprio presidente da COP26 ou vais pelo John Kerry? Eu acho que não trouxe nada de novo. O pacto manteve
Manteve. Pá, desculpem, isto é o sono. Manteve o limiar de temperatura de 1,5 graus para os países da Terra baixarem até 2030. É a mesma ambição do Acordo de Paris, exatamente a mesma coisa. Foi basicamente um grupo de políticos orientados para tomarem medidas para responder às alterações climáticas. As consequências desta cimeira, eu acho que não vão ser nenhumas. Acho que a cimeira não serviu para rigorosamente nada, apenas para se falar mais no tema, honestamente. Isto é a minha visão. O que é que eles mandaram fazer? Acelerar os elétricos, falaram em transportes públicos. Como tu disseste, muitos dos políticos foram em jatos privados, foram de avião para fazer poucos quilómetros. É uma incongruência enorme. Quiseram encorajar as renováveis, mas como nós já falámos aqui há bocadinho e vamos falar mais à frente, a energia nuclear, que é renovável na prática, é desencorajada. Ok. Desculpa, é que eu estou sempre a olhar para ti e tu parece que estás parado e eu não sei se posso continuar. Deixa-te mexer. Mas continua, força. Mesmo que isto falhe do meu lado, continua. Ok, mas pensava que não dava depois para gravar, mas ok. Eles ofereceram, por exemplo, pratos vegetais, incentivaram lá dentro os políticos a comerem pratos de 100% vegetais, sem qualquer carne, laticínios, ovos ou peixe. Esse tema foi lá falado? Não foi. Tomaram algumas decisões relativamente à alimentação? Não tomaram. A própria ONU anteriormente já revelou que a pecuária é responsável por 34% das emissões do mundo de dióxido de carbono, é 1/3 das emissões de dióxido de carbono para a nossa atmosfera advém da pecuária, e não foi falado este tema lá dentro porque não interessa. Não interessa falar disso. Como assim não foi falado? Tiveste o John Kerry uns 5 não minutos vi ser falado. a falar. O gajo estava a dizer que tínhamos de declarar guerra ao metano e que o metano é que era culpado disto tudo e que as vacas então, é que eram culpadas. Peço desculpa. O que eu vi, pelo menos, eu não consegui ver tudo, mas pelo que eu vi não vi falarem disso. Mas depois o John Kerry lançou a morte ao metano. Mas não foram tomadas decisões relativamente ao metano. Devem ter, duvido que não tenham sido. Não foram tomadas. Não vi mesmo. Podem não ter sido noticiados. Isso é outra questão. Que se calhar desse mas eu estive a ler mesmo foco ao carvão. O que eu vi mais foi mesmo apostar nas renováveis, fazer mesmo a transição para energias renováveis, quer nos transportes, quer nas casas das pessoas, pronto, no consumo mesmo geral, acelerar mesmo a produção de equipamentos elétricos, quer transportes públicos, quer transporte individual. Quando o mundo está sem chips. E quando o lítio está a ser tão demonizado também. E quando toda a gente o usa. Pronto, como já falei, quer nos telemóveis, os novos fones que sem fios são à base de lítio, os carros elétricos, os autocarros elétricos, tudo que seja elétrico hoje em dia, a melhor alternativa em termos de baterias é o lítio. E não queremos explorar cá, mas queremos usar lítio que é explorado noutros sítios. Acho mal a exploração de lítio para o ambiente, mas neste momento, se não arranjarmos uma alternativa, se não desenvolvermos a tecnologia para arranjar uma alternativa ao lítio, não sei o que é que se poderá fazer, e vamos ter que explorar lítio aqui em Portugal. Mas pronto, já estou aqui a misturar temas. Não, mas essa é a ideia. Fala-se de um, fala-se do outro, fala-se da COP26, fala-se do lítio. Sim, exato. Mas pronto, acho um pouco incongruente, por exemplo, o caso do PAN. Eu gosto muito do PAN, mas no caso do PAN e até dos Verdes, do Bloco de Esquerda, defenderem a transição para carros elétricos para as pessoas e para os transportes públicos, e usarem aparelhos que têm lítio nas suas baterias, porque neste momento é a melhor opção, a melhor alternativa em vários aspectos, mas estão só por fortemente à exploração de lítio em Portugal.
na totalidade, nem pensam em áreas que possa ser mais ou menos penoso para o ambiente e para as populações que habitam perto dessas áreas onde nós temos lítio, no subsolo. A questão é, se ele não é explorado cá em Portugal, se tu usas lítio, ele vai ser explorado noutro sítio, e não queremos aqui estragar a nossa biodiversidade, não queremos estragar a nossa... Ecossistema. Exato, os nossos ecossistemas, mas vamos estragar noutro sítio para usufruirmos disso. Acho hipócrita. A ideia da Ana é, já que vamos estragar, ao menos estraguemos o nosso país e ganhemos dinheiro com isso. Não é bem a parte do dinheiro, é mesmo se usa, é preciso explorar. E porque é que vamos estar a estragar a vida de outras pessoas noutros países e não na nossa? É mau as duas partes, mas é um pouco egoísta. Acho que é muito egoísta da parte dos portugueses que defendem que o lítio não deve ser explorado em Portugal, mas que... Os portugueses e presidentes de Câmara, não é? Porque houve, se não me engano, há 2 semanas... Sim, mas uma coisa são portugueses manifestantes, outra coisa é o poder político estar solidário. Vou falar do PAN e dos Verdes e do Bloco também. Sim, mas a questão é que quando tens uma manifestação de vários presidentes de Câmara da região do Minho, portanto, do distrito de Viana do Castelo, em protesto porque não querem que o lítio seja explorado. E no Fundão também, eu vi. Eu não os entendo porque... e eu compreendo o lado deles. Também, mas a questão é, eu percebo essa componente ambiental e tudo mais. Todos os minérios existem, caramba, não é? E portanto, tanta mina que nós tínhamos e temos, e que umas foram desativadas e tudo mais. Portanto, nós temos recursos que podíamos estar a extraí-los, não é? Estávamos a empregar pessoas, estávamos a criar dinamismo naquela região. Tudo simples quanto isso, estamos a dinamizar regiões que hoje em dia parece e o nosso país precisa crescer. Exato, sim, e o nosso país precisa de parece aqueles cenários de faroeste, não é? Em que está ali uma mina com o tesouro do Indiana Jones lá para o meio e pronto, há um carril que vai para lá e que vem. Tivemos também o nosso filme do ambiente. Desculpa. Na boa. Qual é que é o filme já agora? Ia falar daquele do There Will Be Blood, que é de exploração de petróleo lá nos Estados Unidos. É um filme antigo. Ok. Não conheço, pelo menos assim não estou a ver qual é que seja, mas a questão é que nós tivemos o nosso ministro do Ambiente a dizer uma frase, enfim, eu e tu já tínhamos a falar disto em off, que é interessante, mas também é perigoso ao mesmo tempo, que é, ele diz, o lítio tem deixado de ser um palavrão. Se um Estado tem os recursos, é usá-los. Ora, esta mesma frase permite então que Joe Biden diga, então nós temos petróleo, vamos usar o petróleo, e que os indianos digam, nós temos o carvão, vamos usar o carvão. Porque a questão é que também já tivemos os especialistas, porque depois as televisões vão buscar os especialistas, sabe-se lá onde, não é? Portanto, eles têm ali o fundo do zoom deles está todo desfocado, ao contrário aqui da Ana e do Emanuel, que tem os filmes do Politec, e eu tenho aqui uma parede a mostrar. Dizem que se quiserem fazer as coisas tal como a COP26 quer, não dá para travar. Não é? Portanto, isto é a mesma coisa que nós vamos a conduzir, não é? Vamos a 200 km/h, tipo Eduardo Cabrita, não é? Depois a gente trava a fundo, ora, claro que morrem pessoas, não é? Portanto, as coisas não podem dizer assim, há trabalhos que não podem ser feitas de uma brusquidade tal como estão a querer fazer. E volto a dizer, eu percebo que essas questões todas das alterações climáticas incomodam muita gente e tudo mais. Mas eu só quero dizer uma coisa ao Sr. Boris Johnson, que diz, daqui a uns anos, os historiadores vão olhar para trás e vão dizer que foi um momento em que a humanidade fez o que era certo e que fez um grande passo e não sei o que dizer que mais. Não, Boris Johnson. Os historiadores vão olhar para trás e vão dizer que a idade do gelo acabou no século XIX. É isso que eles vão dizer. E vão dizer que o grande avanço da humanidade foi o ter chegado à Lua. Não é estas coisas de fantochar. E a Marte? Quando chegámos a Marte. Quando chegámos do ponto de vista de haver um Neil, exatamente, okay. Um Neil Armstrong que diga a small
Stab for Man, vai ser o Elon Musk, põe lá a pata. Elon Musk. É possível. É o XY. É assim, ainda não temos um verdicto sobre se ele vai vender as ações e, portanto, dar o dinheiro à ONU para acabar com a fome mundial. Duvido. Ele lançou o rap, não é? Assim como ele Sim, acho que fez muito bem, porque até... Ele também deu uma verdascada a alguém também esta semana, já não sei quem. Foi ao Bernie Sanders. Ele estava, we should tax the wealthy. E o Elon Musk disse que às vezes nem se lembra que ele ainda é vivo. E pronto. Exato. Ele só aparece quando é para pedir dinheiro. Quem? O Bernie Sanders, ele só aparece quando é para pedir dinheiro. E depois nunca acaba as campanhas. Mas pede dinheiro às pessoas. Ele está sempre a falar de taxar ricos. Então, ele que abdica da fortuna toda dele. Exato, e dos amigos dele, mas pronto, isso é outra história. COP26 e lítio. Pronto, era isso que eu estava a dizer. E a Greta? A meu ver, mais do que fazer a transição totalmente para elétricos e energias renováveis, que ainda vai demorar e não é assim tão imediato, era, no meu ponto de vista, uma vez que as emissões de metano são bastante prejudiciais para os gases de efeito de estufa e para o nosso buraco no ozono, é a redução da carne, que é para mim uma das medidas que qualquer pessoa pode começar por fazer. Fazer um dia sem carne por semana e já ajuda um bocadinho, e o mercado também já compreende, por estarem a aparecer tantas ofertas vegan e vegetarianas, o mercado também já compreende um bocadinho este aumento da procura e da transição que muita gente já tem feito e da redução de consumo. O que é que foi? Vão comer comida processada? Eu não como comida processada. Não. Sim, porque... O tofu que eu como não é processado. Está bem. O leite, a bebida de soja também não é processada. O que eu bebo também não. Não. Aquilo eu acho que já contei esta história várias vezes, mas volto a contar uma vez mais, que é, eu já fiz bebida de soja na Bimby, e a questão é que eu tive que comprar feijões secos de soja. Não me lembro de ter posto a espremer o que é que seja dali. Porque sim, mas feijão seco. Mas a bebida de soja é feita com o feijão que já está seco. Tu podes comprar o feijão antes de o secar e pô-lo a secar, tal como se faz com o feijão normal, com o feijão preto, com o grão de bico, tal como fazes com isso antes de cozer, depois de apanhares na horta. Podes apanhar da horta feijões de soja, colocá-los a secar, coalhar o feijão e fazer a partir daí a bebida de soja. Não é nada processado. A bebida que eu bebo é aqui feita em Vagos. Percebes? Tu acompanhas o processo do início ao fim. Já vi como é que fazem. Não estou lá todos os dias a acompanhar para cada pacote de leite que eu recebo em casa, para ver como é que é o processo por detrás de cada pacote que eu bebo, mas olha, conheço... eu continuo a gostar daquilo que a natureza me dá, que é vaquinha. O quê? Leite de vaca. A questão é que, pronto, vamos aqui para uma questão delicada, mas nós não somos bezerros para beber o leite que é feito para os bezerros, que é o filho da vaca. Essa é que é a questão. A natureza não te dá. Para tu beberes leite de vaca, que é altamente processado, eles emprenham a vaca artificialmente, ou seja, tiram sêmen ao boi, masturbam o boi, tiram sêmen, metem dentro da vaca esse sêmen, ou seja, não há ali qualquer relação sexual, não é natural, não houve prazer, não houve qualquer... não é natural. Tem que haver o prazer para os animais também. Não, claro que tem, são seres. Claro, força. São seres, todos nós que gostamos de ter prazer, ou não? Pronto. Certo. Engravidam a vaca artificialmente. Sim. Porque ela, para dar leite, tem que estar grávida, é um mamífero tal como eu, tal como Ana, a minha gata. As amas secas eram a mesma coisa, as escravas também estavam sempre Mas isso não é correto, grávidas. por isso é que se acabou com a escravatura.
mas aqui, mesmo assim, a rainha também nunca dava de mamar, portanto, quem dava era a escrava, ou a aia. Isso não é correto, não é natural. Aqui a questão é, a vaca é emprenhada, tem o bebé é imediatamente tirado à vaca. Os mamíferos, não sei se já tiveste cães, se já tiveste gatos, normalmente é o animal que as pessoas têm mais contacto. Se tu tiras um bebé à tua gata, eu nunca tive gatas que tivessem grávidas, mas já apanhei uma gata grávida da rua. Se tu tiras o bebé à tua gata, ela sente a falta e grita e até é capaz de te atacar. Elas sentem ligação maternal, são mamíferos. Tiram os bezerros às vacas, o bebé chora, a vaca sofre, ligam logo uma máquina nas tetas da vaca, é mesmo assim, peço desculpa pelos termos que estou aqui a usar no Polititank. Por isso é que às vezes os pacotes de leite americanos, não europeus, sim, vêm com sangue e com sangue. Os nossos, existe um certo... Os nossos também têm, mas a percentagem é mínima, é 0,5, mais ou menos. Mas como ele é pasteurizado, não se nota. Mas também tem imposição. Sim, mas a União Europeia... Tá bem, mas a União Europeia tem legislação sobre isso. Sim, mas é sofrimento que está por trás. É sofrimento que está por trás de todo o processo para o leite chegar às prateleiras, para o queijo, para os iogurtes. É sofrimento desnecessário. São emissões de metano pela quantidade de vacas criadas só para dar leite, porque esses bezerros que tiram à mãe, se forem machos, vão para a indústria pecuária para serem alimentados, para depois virarem bifes e hambúrgueres. As fêmeas vão para o mesmo processo da mãe, para serem emprenhadas artificialmente, sem qualquer prazer sexual. Então pronto, vamos matar as vacas. Não é matar as vacas, é deixar de as emprenhar artificialmente. Aos poucos. E como é que fazemos isso? Não é boicotar a indústria do leite, como aqueles vegetarianos radicais acreditam. Normalmente os vegetarianos mais radicais, mais à esquerda. Mas é mudando o consumo. É mudando o mercado através do consumo que já se tem visto. Eu quando comecei a ser vegetariana, há 6, 7 anos atrás, o leite de soja era muito mais caro. Havia 2 marcas no mercado ou uma, e na maior parte dos sítios, a maior parte dos supermercados não tinham leite de soja, não havia essa oferta. Hoje em dia eu encontro 8 marcas diferentes de leite de soja, com sabores diferentes, com o que quer que seja. Tipo, nem nunca consegui provar todas. Umas porque não sei como é que são produzidas, outras porque também não tenho qualquer interesse. Mas tenho essa escolha. E o mercado está a mudar, os preços estão a baixar, a oferta está a aumentar e a procura está a aumentar cada vez mais. E é através das nossas mudanças enquanto indivíduos que vamos conseguir que as coisas mudem. E que vamos conseguir que as emissões de metano mudem. Não estamos... Eu sou obrigada a comer tofu. Na COP26 todos tinham que comer comida vegetariana. Era a opção que davam. Pois, única. Eu não sei se... porque era o tema. Ana, eu não sei se te lembras, mas eu no podcast Conversa entrevistei a Ana Cristina. Eu sei, mas não quero falar nela. Porque... Não, mas vamos ter que falar de uma proposta que o PAN tinha, que era que na altura a Joana Marques pegou nisto no programa dela do... Extremamente desagradável. Extremamente desagradável, exatamente. Não vi por acaso, mas sei quem é. Pronto, fez que ele chamava-se o duelo de titãs. Portanto, a Joana Marques é um titã, normal, uma tipa de 1,30 m para um de 1,80 m, deve ser de facto. Ela tem, eu já estive ao pé dela, tem 1,5 m para aí, 1,40 m. Pronto, é igual. A questão que ela falava era mesmo isto: isto é uma revenge dos vegetarianos em relação aos outros, porque era a ideia de que todas as refeições oficiais fossem vegetarianos. A regra fosse vegetariana. Mas eu não defendo isso. Sim, está bem, mas isto era uma proposta que estava no programa do PAN. Ok. Programa eleitoral de 2019 do PAN. Por acaso eu sei que eles tinham a proposta de tudo que fosse cantinas ou restaurantes públicos, nomeadamente hospitais, prisões, escolas, terem sempre a opção vegetariana. Mas aqui era foi aprovado. Sim, mas isto aqui era pôr como... Obrigatório, apenas... Como primeira, e depois, se tu quisesse a proteína animal, é que pedias. Portanto, era fazer o inverso. Não é? Hoje em dia,
a regra é proteína animal. E, portanto, Sim. a pequena percentagem que existem poucos pratos e que estão contados é que são vegetarianos, não é? Portanto, aqui era fazer o inverso. Por isso é que a própria Joana Marques diz, isto então é uma revenge das coisas. Mas vejam ouçam esse episódio. Eu vou procurar. Olha, eu vou-te ser sincera, eu sou vegetariana já há muito tempo, vegan até, não consumo nada animal, pelo menos por querer, só se alguém me enganar e puser leite em algum bolo que me oferece e que diz que é vegan, mas em termos nutricionais estou bem, proteína, tenho a dose de proteína até acima da média que consumo. E o que é que há mais aqueles mitos dos vegetarianos? É o ferro, o meu ferro está ótimo, eu sou dadora de sangue. Dei agora no mesmo mês 2 vezes, não se deve dar, eu sei, mas dei no mesmo mês 2 vezes, estou fixe. A minha hemoglobina está alta, magnésio, cálcio, zinco, está tudo ok, B12 ótima. A minha percentagem de músculo é super elevada para o meu peso e altura, portanto a proteína está em altas. Portanto, estou aqui a desmistificar todos os mitos para que vocês possam reduzir um bocadinho do consumo de carne sem terem aquela ideia que não há proteína e que vão deixar de ter músculo. Não com proteína animal. É isso. E Manuel, no meio disto tudo, tens alguma coisa para dizer? É que isto tem sido um bate-boca. Eu estou aqui a assistir, conforme prometi. Vou só deixar 2 notas muito rápidas. Primeira, está a assistir ao Politank Open. A primeira, para a hipocrisia de uma pessoa que come tudo processado, acusar a outra de beber um leite ligeiramente processado, não é? É muito giro. Mas pronto, mas eu não sou hipócrita. Eu não tenho nada contra as comidas processadas. Não, mas eu acho hipócrita é... Eu também não, eu como... Sim, desculpa. Deixa-me lá falar que vocês tiveram aqui 20 minutos a falar no clube. E é só a hipocrisia do Cláudio apontar o teu defeito, não é? Enquanto ele come tudo o que é processado de manhã à noite. Pronto. Mas pronto, a Ana defende comidas não processadas e tu não defendes. Agora, a outra coisa é que eu queria apontar é que era reforçar só isto que a Ana disse, que é, eu também tenho vindo a mudar um pouco a minha alimentação, não sou vegetariano, nem vegan, nem nada que se pareça. Não é que isso seja uma doença ou que seja um insulto, como as pessoas tratam hoje em dia, mas eu costumo dizer isto aos meus amigos, tenho vários amigos que são vegetarianos e 1 ou 2 que são veganos, e eu digo sempre que se a comida me souber bem, me fizer bem, eu não quero saber como é que se chama. Não quero saber se é vegan, se é do Alentejo, se é... Não, percebes? Vais acabar a comer gafanhotos. É uma questão de só de consciência, um bocadinho de consciência. E mais do que isso, não custa assim tanto, não é essa dramatização que o Cláudio gosta de fazer em tudo, porque o Cláudio é tudo, ou é nada, ou a gente rebenta com tudo, ou não fazemos nada. Portanto, isto não é assim que se passa. Eu posso dizer isto, como já sou um bocadinho mais velho que tu, Cláudio, já te posso dizer isto, que aqui à frente não é assim que a gente vê as coisas. Não é assim que vais mudar nada, nem para o bem, nem para o mal. E as pequenas mudanças estão a acontecer, o que a Ana diz é verdade. Eu vejo muito mais, antes a secção vegetariana ou vegan, era de um supermercado, eram 2 prateleiras, hoje em dia já tem uma secção só de produtos. E aquilo que tu estavas a dizer, é que eu hei de comer gafanhotos, mais gafanhotos, has de comer tudo. Tenho essa certeza, porque a direção da evolução é nesse sentido. Quer nós gostemos, quer não gostemos. O continente já vende gafanhoto e proteína de gafanhoto, e em termos ambientais é muito mais sustentável do que comer um bife de vaca. Portanto... É super. Esse também é o argumento do Mao Tse-tung, para o povo não comer bife. Eles comem lá insetos e são super saudáveis. Comem insetos a partir de quando? A partir de quando? Sim, desde quando é que na China se come isso não sei. Mas pelo que tu dizes é desde o Mao. É desde a fome do Mao. Porque os portugueses... Eles comem bem.
Como é que depois tenho que comer vários gafanhotos? Não, o meu primo vive lá, constituiu lá a família. O meu primo vive lá, casou lá com uma chinesa, tem lá 2 filhos. E ele come lá, já provou lá gafanhotos e de insetos que eu não sei bem. E pronto, cobra também, que ele diz que sabe a pescada. E há essas coisas. Ele cobra diz que sabe a pescada, por exemplo. É uma alternativa. Sim, mas pronto. Mas a questão é, esta questão toda destes mercados exóticos, por onde terá conhecido também, terá começado a Covid-19, né, por causa da sopa de morcego e não sei o que mais. Quer dizer, os morcegos estão super infectados até à quinta casa, mas depois pomos na nossa alimentação. Brutal. Comer cães, né? Portanto, o melhor amigo do homem, portanto, tudo mais. Cláudio, porquê é que tu comer cães é como comer cabrinhas ou porcos. Os bifes que tu comes estão cheios de hormonas. Exato, são injetados. Porquê que achas que os bifes são vermelhos na prateleira? Levam uma injeção. Amigos, corante, não é o ponto. Não é sangue. Esse é o ponto. Estás a dizer que comes morcegos infectados. Tu comes bifes com antibióticos. Com antibióticos, pronto. Fico imunizado. Bem, não é? E bebes leite com pus e sangue, que é para os morcegos. Nunca apanhei. Mas tu não apanhas, o leite é pasteurizado, tu não vês, mas ele está lá. Essa é a questão. Pronto, mas vamos ao ponto da questão que é. Pronto, isso agora não interessa. Vamos ao ponto da questão que é esta adaptação, de dizer, e tal, vamos buscar os gafanhotos, porque assim, porque assado. Isto a questão dos gafanhotos é do mal. Não, mas isto, a brincar, vamos ser todos comidos. É o que é. Por parvos. E portanto esta coisa toda de cá, isto é melhor. Pronto, cada um é comido como quer. Antes disso que tofu, não é? Mas a questão é esta, que é, isto é estupidificação dos seres não humanos. É. Isso é que o que tu estás a fazer é que é estupidificação. Pronto, comer gafanhotos e afins. Pronto. Não, a questão dos gafanhotos até é muito debatida no mundo do fitness e... Não precisas de ir para os gafanhotos para teres razão. Por causa da quantidade de proteína que os gafanhotos têm, da baixa porção de gordura e da baixa percentagem de calorias. Quem quer comer proteína de uma forma pouco calórica e com baixa percentagem de gordura pode optar. Quando vês uma barata na rua, come. Eu não como carne sequer, não como peixe, não vou comer nada disso. Tenho outras fontes. Os insetos são carne? São seres vivos. Eu para viver não preciso de matar seres vivos, exato. Eu para viver não preciso que outro ser morra, nem o meu corpo não é nenhum cemitério para ter aqui defuntos. Espero cadáveres. Espero que na cimeira não apareça nem moscas, nem baratas, nem gafanhotos, nem aranhas. Depois falamos. Eu não mato aranhas. Vamos ficar por aqui, porque acho que vamos todos nós concordar em desacordar. Isto é sempre o argumento contra o veganismo. Não pisas formigas na rua. Pronto. Não, mas se a questão é essa de não matar os animais, então... Mas é melhor não, Ana, não contribuirmos para a estupidificação das pessoas. É isso. Mas pronto, se quiserem... Mas afinal, o marxismo cultural está a funcionar. Quando vires uma vaca na rua, não lhe dês uma dentada, está bem? Espera ao menos que... Essa é a questão. Se for a minhoca, não me seguro. É a defesa do consumo de carne, mas tu se vires uma vaca à frente, creio eu, não tens aquele instinto de a caçar. Como tinham os nossos antepassados. Exato, não precisas, alguém caça por ti, que não é caçar, e põe-te no supermercado pronto para tu consumires. Sim, cheio de coisas injetadas. Mas tu não tens o instinto... O marxismo cultural está a funcionar, isso é que é preciso. Não está. Já estamos a ficar, estamos a ver o mesmo caminho da fome do mal, portanto, estamos a ir. Depois mas com mais internet, atenção. Exato. Claro, e agora com 5G no braço, atenção. Olha, eu tenho dados infinitos já. Enfim. Ora bem, vamos então para o tema seguinte. Qual? Era a questão da Mariana Mortágua e do... A energia nuclear a seguir à COP.
a energia nuclear. Pronto, é assim, eu, como francófono, para mim a energia nuclear sempre existiu. E, portanto, para mim, andar pelas estradas francesas e ver aquelas grandes bocas chaminés, as bocas dos reatores. Dos reatores, exatamente, não faltar a palavra, obrigado. Dos reatores nucleares, para mim, sempre fez parte do meu imaginário. Esta palavra é grátis. Obrigado, Manuel. Sempre fez parte do meu imaginário, assim como está no imaginário presente de todos nós, 2 reatores também mundiais. O primeiro, obviamente, que é Chernobyl, não é? Portanto, o nome sempre foi assim uma coisa bastante mediática e, portanto, já agora uma grande série da HBO. Devem ver. 5 episódios. Chernobyl. Muito fixe. Pronto. Não vejam a série também da HBO, que é Bolena, em que a Ana Bolena, que é branca, é interpretada por uma atriz que é negra. Aí sim podes falar de marxismo cultural. Aí... Estou aqui já estava marxismo cultural. Eu acho que sim. Porque se ela não é... Aqui até votas anti-woke. Não, a questão não é essa. Aqui a questão é, se ela não é negra, não é negra. Pronto, acabou. Sim, porque todos nós lembramos do drama que foi aqui em Portugal, pelo facto... Nos Estados Unidos não sei se foi também assim, mas em Portugal foi de certeza que o facto da personagem negra não ter tido uma voz branca... O Sol. Lembram-se? O Sol, exatamente, do Disney. Da Disney Plus. Foi. Pronto, estava no dúvida se também tinha ocorrido nos Estados Unidos da América ou não. Nos Estados Unidos não foi o Will Smith que deu a voz. Eu acho que foi mesmo aqui, sim. Pronto, cá eu vou esclarecer, vai continuando a falar que eu portanto, vou. Lá está, temos esta questão que está a acontecer, a HBO, portanto, Ana Bolena aparentemente é negra, o que não faz sentido. Por cá, não vi nenhuma das minhas antigas professoras no Facebook a dizer o que é que seja. Normal, o medo da cultura do cancelamento está aí, portanto, não querem ter que aturar os alunos depois em revolta nas salas de aula, mas acho que a academia serve para uma coisa, e por isso é que em França existe uma coisa que é a Academia Francesa, que por umas coisas é boa, por outras coisas não é. Por um lado é boa porque mantém aquilo que é a verdadeira concepção daquilo que é a cultura, por outro lado torna-se também em alguns casos uma força de bloqueio àquilo que é obviamente uma tendência mais conservadora do que quer que seja, e portanto as coisas são assim. Agora, eu ter visto foi Ana o Bolena... Jamie Foxx. Já sei quem é que é o Jamie Foxx. A voz do Gardner. Por acaso o boneco até é parecido com ele. É verdade. Já agora uma grande voz, este Jamie Foxx, grande ator e grande cantor. Sim. E grande compositor. Para quem não esteja a ver quem é o Jamie Foxx, dar aqui só a sugestão de que ele foi o Electro no Spider-Man. Portanto, também foi um papelão do caraças. Já subiste mais um pontinho na minha conta. Emanuel, estou lá no topo da tua pirâmide, pá. Não és com tretas. Só se ela tiver virado ao contrário. Sim. E portanto é isto. Portanto, essa da Ana Bolena não vejo, e portanto façam coisas, porque a questão é que se fosse alguém, se fosse uma princesa qualquer Zulu, interpretada por, sei lá, uma Nicole Kidman ou algo assim do género, era já o fim do mundo. Portanto, a supremacia branca e os Oscars são demasiado brancos, ou pela Ana, portanto, porque não pela Ana, ou pela Carlota também, e portanto, quer dizer, ou até por mim, quer dizer, o homem branco. Exatamente, já ia dizer, não estou a perceber porque esse femininismo. Portanto, enfim, como dizem alguns amigos meus do CDS, tempo livre mais. Mas vamos então para esta questão nuclear. Portanto, esta questão nuclear para mim nunca foi um problema, sempre li, sempre estudei, que é uma energia relativamente barata. Mas estavas eu a dizer que existem 2 reatores que nos estão na memória. Chernobyl, em primeiro lugar, e Fukushima, exatamente, que todos nós, acho que nós durante pelo menos uma semana não tirámos os olhos da televisão porque estávamos sempre a ver aqueles tanques, os autotanques dos bombeiros, a projetarem água contra a parede do reator para que o reator arrefecesse, portanto, não aquecesse e portanto não acontecesse a mesma coisa de Chernobyl. Portanto, temos aqui 2 exemplos de situação de avaria do reator. Um acontecido na já extinta União Soviética, outra no Japão de 2010, 2011, se não me engano. Não é? Portanto, a data será algo assim do género.
Eu sei que estava no secundário, portanto tem que ser 2010, 2011, 2012 no pior dos cenários. E portanto não sei onde é que está o medo do nuclear, uma energia barata, uma energia limpa, renovável também, e que temos o Bloco de Esquerda sempre a quem empancar com aquilo que é dos outros, e aqui é literalmente dos outros, leia-se dos nossos vizinhos espanhóis, portanto Almaraz, ou um bocado assim de género. Almaraz, é isso mesmo. Pronto, eu agora estava na dúvida se ia dizer o nome bem, portanto saiu-me naturalmente. O 5G a funcionar. Se bem que eu não estou vacinado, mas pronto, mas estou a receber aqui do Emanuel. Os meus dados vão. Já estás infectado com a vacina. Eu estive contigo, tínhamos a fixar cartazes no Politetank. Infelizmente, cada um com o seu castigo. E portanto, é isso. Portanto, eu não entendo isto. Ana, deixo contigo também esta questão da energia limpa. Ana, sim, posso também dizer já eu o que penso? Sim, claro. É muito rápido. Basicamente, qual é o medo da energia nuclear? Bom, é ficar super-homem. Boom, não é? Boom. E mais outro medo e eu acho que esse é que é o medo principal, que são os resíduos e a forma como eles são ou não são tratados, porque infectando, lá estou eu, agora tudo infectado, contaminando, assim é que é. Os lençóis freáticos depois pode ser uma grande chatice para as pessoas que vivem lá ao pé. Tirando estes dois perigos iminentes e que se não são bem tratados, e é fácil não serem, e é fácil haver negligência, torna-se aquilo que o Cláudio estava a dizer, torna-se uma energia mais barata e duradoura, e muito duradoura, né? A fissão nuclear está sempre a acontecer, mas exige um nível de perfeição quase absoluto. Portanto, é uma ciência muito, muito exata, e que algum dos elementos que compõem a central nuclear, e vocês podem ver nessa série que eu estava a dizer, que explica muito bem porque é que aqueles motores, porque é que eles avariaram, porque se fossem outro tipo de motores não avariariam tão depressa, e como a falta de dinheiro pode ser a morte do artista, literalmente, e portanto isto é uma coisa que não se pode ter em todo lado. Basicamente, não se pode ter em todo lado, porque existe todos estes cuidados e exige um financiamento muito grande da manutenção e sempre uma tecnologia mais de ponta possível para que não aconteça, e mesmo assim pode acontecer, como aconteceu em Fukushima, que já não foi a mesma coisa que em Chernobyl, mas não foi a mesma coisa em Chernobyl porque as condições também não eram as mesmas, portanto o material não estava tão obsoleto e a velocidade de reação do governo não foi, vamos esconder aqui este acidente nuclear para debaixo do tapete, vamos dizer ao mundo que isto te arrebentou e cuidado, e vamos tratar do problema, basicamente. Portanto, sobre o nuclear, acho que ainda após tantos anos, o que me faz confusão é ainda não conseguimos controlar, de facto. Já conseguimos controlar a energia nuclear, mas não conseguimos controlar os seus efeitos. E essa é que seria uma das grandes descobertas da humanidade, era como fazer a energia nuclear ainda menos perigosa. Força, Ana. Desculpa, pensava que ainda ias falar, Cláudio. Eu não disse. Pois. Desculpa. Pronto, a França voltou a reacender esta questão, que estava um bocadinho apagada há algum tempo, apesar do Bloco de Esquerda vir sempre falar das centrais, exatamente, das centrais e da central que temos aqui tão perto de nós em Espanha. Mas é um tema que reacendeu um bocadinho a discussão também em Bruxelas, houve queixas, e acho que Bruxelas está um pouco dividida, porque por um lado temos França e outros países que defendem, por outro temos um outro conjunto de países, que temos a Alemanha e Portugal também está lá inserido, e Espanha, que são contra a energia nuclear. Portugal, que às vezes está tão calado relativamente às questões de Bruxelas, veio logo falar o Ministro do Ambiente a dizer que era totalmente contra a energia nuclear e que era uma ameaça e não sei o quê. Acordou o homem, mas pronto. Acordou agora com o lítio também, pronto. Está saído. Sim, mas relativamente às questões de Bruxelas, ele normalmente está sempre um bocadinho apagado. A minha opinião sobre a energia nuclear é,
Acho que é um mal menor, porque temos a energia dos combustíveis fósseis que, de acordo com muitos estudos que têm sido feitos, é altamente prejudicial para as emissões de gases para a atmosfera. Temos as energias renováveis que ainda não estão a 100% testadas e implementadas no mundo inteiro. Temos aquela questão na altura do Trump, dos painéis solares nos Estados Unidos, e temos também algumas falhas relativamente às eólicas, que também não são a melhor alternativa, apesar de nós aqui em Portugal usarmos muito, também não são a melhor alternativa para a biodiversidade, para os pássaros, para vários animais que habitam na zona das eólicas e para as pessoas que vivem perto das eólicas, que até já são indemnizadas pelo Estado por causa do barulho que ouvem diariamente das turbinas. A energia nuclear, como tu disseste, é renovável ou semi-renovável, porque o urânio que é utilizado, a reação do urânio que é utilizada para gerar a energia nuclear, esse urânio pode ser semi-aproveitado para ser novamente queimado, para gerar energia. Ou seja, não sei porque é que não veem a energia nuclear como uma fonte renovável, acho que não interessa, porque é uma fonte muito barata e que... E Portugal tem urânio. Poderia dar muito jeito, exatamente. A Euratom, como nós estávamos a falar há bocado, ainda existe desde a edificação da CEE. Mas ela não tinha um prazo limite? Ela não tinha um prazo de extinção? Ou era só a SECA ainda existe. Que tinha? A SECA tinha de 50 anos e acabou. Após 50 anos acabou sozinha, não houve, os Estados não decidiram acabar com ela, mas ela acabou por não fazer mais sentido, porque temos a União Europeia que já engloba essa parte. A Euratom não tem um prazo creio eu, mas posso estar errada, mas não, acho que não tem. Eu já estou aqui a investigar, já vi. Sim, procura. Mas creio que continua, porque ela está ativa, a Euratom, e veio agora às bocas do Macron. Portanto, se o Macron falou, ela está lá, creio Macron, presidente, Macron. Mas pronto, eu não compreendo. Eu sei que é o medo, e como vocês falaram... Vai ser um tema quente também das eleições. A causa, sim, mas a causa para tanta polémica... Mas eu acho que é mesmo medo do que aconteceu em Chernobyl. Acho que é... Lá está. Mas eu acho que nós na Europa estamos mais próximos de Fukushima, estamos mais próximos de uma situação do Japão do que estamos próximos da União Soviética. Sim, mas se acontecesse um desastre em Portugal, andaríamos para aí 20 anos até saber quem é que tinha feito o quê. E onde é que estavam os motores. Quem é que levou tu ias aparecer aí com um braço novo. Não, então. E eu com superpoder, com um braço elástico. Opa, pronto, eu acho que, como estava a dizer, agora fora de brincadeiras. Está sempre a ser apagado. A Euratom não tem data de validade porque foi constituída após a fusão dessas. Ok. Pois eu já não me lembro, já tirei. Eu dei isso na licenciatura, SECA, mas... CIA, enfim. Sim. Saudades. Yeah. Exato, na Constituição da SECA já se falava em União dos Estados Europeus, e depois veio a atualização para a União Europeia, que é o que faz mais sentido. A atualização para a União Europeia? Não, a SECA é o Tratado de Paris. Sim. Ele só quer dizer Paris, mas. E esse é o Tratado de Roma, 1957. Saudades. Também havia o Clube de Roma, um grande think tank, que aliás ainda hoje existe. Não conheço. Conheço ou não conheço? Não conheço. Tu já falaste nisso. Sim, o Emanuel tem que saber, porque isto foi algo que foi falado na Academia Política. Pode já não se lembrar, mas isto foi falado na Academia Política. De que eles tinham publicado... Eles publicaram, nos anos 70, já uma previsão daquilo que seria o fim dos recursos energéticos e dos recursos humanos. Lembro-me, sim. Pronto, e portanto eles foram um dos grandes think tanks que existiram. Eles ainda existem formalmente,
já não com tanta pujança nem com tanto impacto como chegaram a ter na altura, mas eles publicaram 2 relatórios muito importantes e que marcaram o mundo, porque lá está, fizeram esse grande livro em que revisitaram, depois nos anos 90 também, ou 2000, essa coisa que é o Clube de Roma. Portanto, ponham no Google ou na Wikipédia, Clube de Roma, portanto têm depois acesso a esse mesmo livro e depois dá para vermos alguns dados que supostamente o fim do mundo já teria acontecido, etc. Já não havia Ilhas Maldivas nos anos 2000 e que já não sei quantas populações já tinham sido submersas, mas ainda continuam lá, que já não havia glaciares em 2013, mas os glaciares continuam aí. Pronto, é o que temos. Mas um excelente trabalho desse clube de Roma. Vamos então, continuamos aqui na questão do ambiente. Isto é uma agenda muito eco-friendly, este episódio. Não estou a gostar muito disto. Não estou a gostar muito disto. É mesmo para celebrar o regresso da Ana. Não que a Ana alguma vez tenha saído do Politécnico, porque isto, quando se entra já não sai, isto é tipo máfia. Sabemos os segredos todos uns dos outros. E continuam a ver-me a fazer publicações. Sim. Isso, a Ana é responsável por aqueles designs todos pipis nas stories e nas publicações. É o nosso minion da internet. Não, o da internet é o Décio. É o Décio. E o Igor. E o Igor. E agora o Igor. São uma equipa de minions, vocês os três. O Dr. Frankenstein também tinha um Igor, lembram-se? Igor. Sim, lembro-me. Marreco. Também. um grande filme também interpretado pelo Daniel Radcliffe, ele como o Igor, também bastante interessante. Fora daquela que é, obviamente, a grande personagem que ficará para Potter. It's Harry Potter. Yes. Potter. Yes, it is. It's Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Enfim, pronto. Falta aqui a Carlota de nossa geek também do Harry Potter. Faz 20 anos foi lançado o primeiro filme ou o primeiro livro, já não sei porque eu não sou fã de Harry Potter. O primeiro livro foi em 99, acho eu. Então é o filme que faz 20 anos. É o filme de 2001, sim. 2001. Exato. Pois é, primeiro filme. Deu hoje nas notícias, é só por isso que eu sei. Sim. Pronto, beijinho para ti, Carlota. Nós olhamos para aquele filme e vemos os efeitos especiais. Espetaculares. Gosto tanto dos primeiros. E agora este tempinho frio dá muita vontade de ver. Dá sempre. Por acaso, confesso, foi logo quando começou a quarentena, foi logo a primeira saga que eu vi, numa ponta ou outra na altura na Netflix, foi justamente o Harry Potter. E é engraçado, cada vez que eu vejo um filme, encontro sempre pormenores que não tinha visto das outras vezes. Já leste os livros? Já, todos. Também é diferente ver os filmes tendo lido os livros. Sim, faltam coisas. Mas depois tivemos os primeiros nem falta muito. Sim, mas a Hermione depois aparece numa cena também, não é? Negra, não é? Também negra, portanto, quando ela nos é apontada como... Mas os woke são todos contra a J.K. Rowling, Jesus. Odeiam-na. Carlota, precisamos que venhas falar da J.K. Rowling. Ela já falou várias vezes da J.K. Rowling aqui. Pois já, eu lembro. Portanto, é uma questão de ir por aí. Portanto, Carlota, um beijinho da nossa parte, como é óbvio. Espero que ela esteja para o próximo episódio. Faz falta. E o Vasco também. E o para Vasco a continência. E o nosso que ia falar das direitas e do urânio. Sim, ele já iria falar. O Wolframio. E sim, da Segunda Guerra Mundial. Do Feldspato e não sei o quê. Exato, tudo. E de comer carne e de touros. Pronto, vamos manter os animais e vamos falar da Inês Sousa Real. Inês Sousa Real, que deve-se dizer é um mamífero, só para ficar constante. Opa. Não era isso que eu estava a pensar, eu estava a pensar outra coisa, mas pronto. Mas é verdade ou não é? É? Também sim, é um mamífero. Mas porquê? Não estou a perceber. Porquê que é um mamífero? Não, porquê que foste frisar isso? Porque ele estava a dizer vamos continuar nos animais e eu estava só a classificar a Inês Sousa Real.
Sim. É isso. É o mamífero biptevertebrado, só para ficar bem. Invertebrado. Não, isso é o que parece. Aquilo parece uma Ela é alfabeto bonita. com já fecha. Eu também Vamos concordar e discordar nas parâmetros de beleza. Vamos. Sim. Bom, vamos lá então. Por onde começar? Existe os deputados quando entram para o Parlamento têm que preencher a sua ficha, portanto, quer seja a sua primeira vez ou quer seja uma renovação, têm que preencher a sua ficha como se fosse uma ficha de aluno, onde é lá colocado as suas habilitações literárias, do que é que já teve como cargos, experiências, livros publicados, artigos publicados, mas não artigos de opinião, artigos científicos que tenham sido publicados. Portanto, imagina uma coletânea de textos, não é? Portanto, e a Ana tem lá 2 ou 3 sobre a importância de comer gafanhotos para o fisioculturismo, não é? Portanto, há de acontecer um dia. E, portanto, as coisas são todas elas armazenadas. E existe lá uma parte que é a declaração de interesses. Ou seja, imaginem que nós, aqui os 3, íamos para o Parlamento. O que é que nós iríamos pôr nas nossas declarações de interesse? À cabeça, eu iria pôr presidente do Polititank, o Emanuel iria pôr presidente do Conselho Fiscal, a Ana ia logo pôr vogal da mesa da Assembleia Geral. Ou seja, para que, quando houvesse uma votação que fosse para um determinado lado, o cidadão comum possa consultar aquilo e ver se existe ali uma declaração de interesses. Assim como também o Emanuel podia dizer que é acionista do Montepio, a Ana que é acionista do Novo Banco, e, portanto está tudo, o Novo Banco está tudo assim por causa da Ana, e portanto isto tudo, as declarações de interesses serão para isto. E nós quando vamos à declaração de interesses da Inês Sousa Real, temos lá, da Inês Sousa Real, temos um problema que se chama marido. Pois é. Portanto, neste momento, aquelas feministas antipatriarcais e tudo mais, estou a dizer, pois é, se não houvesse casamento machista, a Inês não estava a ser acusada de nada. A questão é que ela tem como marido uma empresa que é como é que é? Agora perdi-me aqui. Berries and Dreams. Berry Dreams. Berry Dreams. Berry Dream? Eu gosto mais de Berry Dream. É só um dream. Berry Dream. Sim. Que é de mirtilos, framboesas, amoras, sim. morangos. Sim. E que mesmo que seja a questão de ser o marido, a verdade é que foi feita na Red Field. Depois também existe esta, que eles têm 2, porque isto é aos pares. Aos pares é mais barato. Que é uma alteração do contrato de sociedade. Portanto, em que há um investimento de 7.500 euros por parte da Paula Inês Alves de Sousa Real, esta nossa amiga do PAN. Ela é Paula? Sim. Nesta questão portanto, há uma injeção de capital. Há aqui uma injeção de capital por parte da Inês Sousa Real no que toca estas empresas. Assim como também houve um recrutamento para as estufas. Quando agora a Inês Sousa Real vem dizer que afinal não são estufas, são coguladores, porque o ar circula como circulam os animais e as pessoas. Se nós formos à estufa fria, que está ali, paralela ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, eu também lá vejo assim umas coisinhas levantadas. Portanto, o ar também circula e alguns pássaros, pardais sobretudo, também circularão por lá. E também circulam lá pessoas. Mas aquilo é uma estufa, mas aqui a nossa amiga Inês, aquilo não é uma estufa. Isto entra em discórdia por causa da questão do próprio PAN, dizer que a agricultura devia passar para o Ministério do Ambiente, por causa desta questão toda da agricultura intensiva e tudo mais. Quando essa mesma agricultura intensiva é praticada nestes terrenos, nestas 2 empresas da Inês e do marido. Ora, quem levantou a lebre sobre isto foi a nossa querida amiga Sofia Ferreira, que vai ser nossa oradora, uma vez mais reforço, no painel Comunicação e Política, no dia 27, portanto, 27 de novembro, um sábado, que no Twitter despejou todo este tipo de informação.
E é isto. E a Inês Sousa Real limita-se a remeter para as declarações que postou ao jornal. E é isto que nós temos. E obviamente depois temos todas as pessoas a escarafunchar a vida e a virar a vida da Inês Sousa Real do avesso. Mas também abusam um bocadinho. E depois, obviamente, que há sempre lugar a abusos, não é? Portanto, e insultos gratuitos. Eu acho que é possível nós criticarmos alguém sem recorrer ao insulto barato. Portanto, não Exatamente. sei quem é que quer pegar por aí. Não sei se tu queres pegar, Ana, como ex-militante. Eco-friendly. Não, militante não és, que eu sei que não és. E isso está na tua declaração de interesses quando te inscreveste no Polititank? Sim, já fui. Não, acho que se for realmente verdade, e as provas todas apontam para que seja, acho que é bastante incongruente para a defesa, para aquilo que o PAN defende, que é práticas sustentáveis e biológicas dos alimentos e da agricultura. Eles defendem que a agricultura toda, basicamente dos alimentos que nós consumimos, seja maioritariamente biológica, o que também é quase impossível. Estava aqui a ver o site do Berry Dream, agora que estávamos com a dúvida no nome. Eles têm aqui a nossa missão: produzir as bagas mais saborosas do mundo, mantendo o respeito pelas boas práticas culturais e pelo meio ambiente. Pronto. Eles têm aqui este dito, mas depois, como tem sido constatado e esmiuçado, as práticas não eram assim tão sustentáveis, nem tão respeitadoras do meio ambiente. Nota-se que este projeto era dela, está aqui o bem-estar de todos os envolvidos, pessoas, animais e ambiente, pessoas, animais, natureza, é o nome do partido. Acho engraçado. É do estilo copia, mas não descana, não é? Sim, pessoas, animais e ambiente, pessoas, animais, natureza. Mas é muito engraçado. Pronto, o argumento que ela deu foi que já não é sócia desde 2016, passou as partes dela a outra pessoa que, pelos vistos, é o marido, portanto, ela continua a ter controle e a usufruir. Mas ela continua a fazer injeção de capitais. Exato. No dia 3, mas o argumento foi a defesa que ela deu. No dia 3 de novembro de 2020. Pois, exato, e ela veio dar uma entrevista ao Sol ontem, acho eu. Esta polémica começou sábado e acho que foi ontem que ela deu uma entrevista ao Sol. Não tenho a certeza a que o jornal foi. Eu tinha visto, ela partilhou no Twitter dela, estive a ver. Pronto, foi a um jornal, não quero estar agora a dizer. Ela deu uma entrevista para desmentir esta situação toda e o argumento que ela usou foi este que eu acabei de referir, que ela em 2016 tinha cessado e vendido a parte dela, porque ela era a segunda sócia, tinha 50%, e ela diz que já não tem ligações, no entanto, como fomos referindo aqui, é o marido dela que está por trás e continua por trás desta empresa e da outra empresa também, que tu referiste e que eu já não me lembro do nome. E pronto. A outra empresa. Sim, mas pronto, não interessa. Mas aquele argumento de túneis não são estufas, quando o sistema usado nesses túneis é o mesmo sistema das estufas. O solo à partida não respira como deveria respirar nesses túneis. Redfields, é isso. E a denúncia que foi feita contra ela evidencia mesmo as formas de agricultura intensiva, porque ela, para ter lucro, teria que o fazer. É o lucro mais rápido e mais fácil na produção de bagas, que nem todas dão em todas as alturas do ano aqui no nosso clima e nos nossos solos em Portugal, e é normal ela ter que recorrer a essas práticas. O problema aqui não é ela recorrer a essas práticas, é exatamente a questão da defesa do PAN. Exato. É exatamente essa. E pronto, porque, como vamos frisar aqui, as estufas produziam fora da época, os túneis produziam, os corredores produziam fora da época frutos que não eram daquela época, ou seja, eram usadas essas práticas agressivas.
E pronto, não sei que... Não tenho grande opinião sobre este tema. Manuel? Oi. Eu também não. Basicamente, já disseste tudo aquilo que eu penso. Portanto, eu acho que vou ficar aqui com uma questão que é muito cara, porque eu gosto muito de português. E, portanto, vou dizer que a Inês apostou na semântica, e quando um político se tenta safar com a semântica é porque não tem argumentos. Portanto, a verdade é que ela devia ter admitido que tem empresa, ou que o marido tem empresa, que fazem aquela agricultura. Ela depois diz que faz aquele género de agricultura, mas que não é intensiva, dada a dimensão da empresa, e, portanto, acho que ficamos todos esclarecidos sobre o quão envergonhado ou não a pessoa se sente daquilo que tem, em contraponto com aquilo que defende, ou que devia defender, ou que diz defender. Todos nós temos incongruências, todos nós dizemos uma coisa e fazemos outra em algum ponto da nossa vida. É só não sermos demasiado orgulhosos e fazer aquilo que nós temos que fazer, que é admitir as nossas falhas e tentar fazer melhor para a próxima. Porque isto, assim, não só descredibiliza o PAN, como, sobretudo, ataca a imagem pessoal dela. Portanto, eu acho que era nisso que ela devia pensar, e não em mandar areia para os olhos do pessoal. Agora, resta saber, do ponto de vista interno, o que é que isto vai ter de implicações? Se vamos ter Inês Real a ir para as eleições ou não? Não sei se vai ter muitas implicações. Se fosse outro partido a defender o fim da agricultura intensiva e se viesse a provar que estava a praticá-lo, ela defenderia a demissão dessa pessoa do partido ou a demissão dessa pessoa do cargo político. Tendo eu conhecimento do que a Inês costuma defender e das afirmações dela. Portanto, vamos ver se ela se demite ou não, porque ela continua a desmentir. Temos de ver se se prova a verdade. A questão é que o presidente da CAP já pediu que ela se demitisse, e ela disse que se o senhor não sabia a diferença entre um túnel, uma estufa e um estufinho, ou lá o que é que ela disse, que ele é que se devia... Já não sei eu não sei o que é que ela disse. Não vi, por acaso. Pronto, ele disse que ele é que se deveria demitir. Quer dizer, isso o presidente foi da CAP... Foi a CAP, o presidente da CAP. Foi CAP. Não. Isso foi capa do I, se não me engano. Sim. Portanto, acho que está tudo dito sobre o que é que vai acontecer no PAN por causa desta incongruência. Não vai acontecer nada. Não sei, a questão é que nós temos que olhar uma coisa, que é, dentro do PAN existirão muitos puristas, não é? Haverão fundamentalistas que não querem que isto aconteça, não é? Pois tudo bem, não digo que não. E ainda bem que foste tu a dar o toque com a semântica. Sim. Não sei porquê. Não queria ter que bater aquela chapa de professor de português e a semântica e afins. E campo lexical e campo semântico. Pois, é o argumento. Eu costumo dizer que a semântica é o argumento dos pobres. Não tens mais nada para dizer, usas a semântica. Sim, depende dos casos. Há casos que é mesmo uma questão de semântica. Não, eu digo que em política muitas vezes é uma questão de semântica, mas quando tu usas isso para a tua defesa, é que estás encurralado num sítio onde não consegues sair. De outra maneira, não vais tentar descobrir qual é a diferença entre uma estufa e um corredor. Olha, eu estou aqui a ver na internet, num site que vende túneis e estufas, os túneis usados por ela, aqui os túneis é um tipo de estufa, cria a ventilação eficiente no interior da estufa, mas o sistema usado é exatamente o mesmo da estufa, só entra mais ar, mas é mantido na mesma um clima próprio, exato, para que seja feita essa agricultura intensiva. É um site que vende túneis, pronto. Portanto, o princípio é o mesmo. Exato, é um tipo de estufa, é um túnel. É uma estufa. É uma questão de semântica. Exato. É
O que o presidente da CAP disse sobre isso é que uma estufa é uma estrutura mais permanente e um túnel é uma estrutura amovível. É esta a grande diferença entre uma coisa e a outra coisa. Ou seja, para aquilo que ela está a defender é absolutamente indiferente. Eu estou aqui a ver outros sites. É meu ver, não é? Pronto, estamos aqui já num tema. Já estamos aí pela semântica também. Vamos. Bom, desta questão, acho que não há muito mais a fazer. Mortágua. Não. Mortágua também ainda não é muito conclusivo, por assim dizer. A Mortágua vai processar também a comentadora espanhola. E o André Ventura, que só falou nisso. Nem... mas isso, o André Ventura... E o André Ventura não ter falado das estufas, nem sei como. Ele não tem muito contra o PAN. Não, o PAN nem aquece nem arrefece. Não lhe faz frente. É mais o Bloco que lhe chama facho e a IEL que lhe faz, também lhe chama facho, basicamente. E o PCP e o PS. E o PSD também ele também tem contra. Acho que o PAN é mesmo aquele partido neutro relativo do André Ventura. Acho eu. Se eles nunca falaram da coelha dele, André Ventura. Pá. Pois, é por isso, é por causa da coelha. Bem, em relação à Mortágua, é uma questão de esperarmos para ver se realmente esta rede de financiamento do Podemos e do Bloco existe. A mim não me surpreende que exista, não é? Porque, tipo, #rolos, não é? Portanto, eles também gostam muito do capital. Aliás, não é por acaso que a menina Mortágua está a fazer o seu, ou já fez o seu doutoramento. Ela também já fez mestrado, mas está a fazer doutoramento numa universidade americana, não é? Portanto, não sei porque ela não foi para a Universidade Internacional de Caracas, na Venezuela. Se calhar os professores iam mais de acordo com a doutrina dela. Mas pelo menos a nível de doutrina estariam lá, não é? Mas ela quis ir para um país capitalista, profundamente contra aquilo liberal. que o Bloco de Esquerda, sim, que o Bloco de Esquerda apregou, portanto, uma hipocrisia do caralho, é o que eu vos tenho a dizer. Não, pá, é abertura de horizontes. É ver o diametralmente oposto. Bom, vamos então vamos à África. Vamos à África. Vamos pôr a lança em África. Por causa dos diamantes. Isto são os diamantes do mundo secreto. Cantei, Emanuel. Não vou fazer isso ao É do mês, os brilhantes diamantes, não é do mês. É do mês. É mais um dia, o sol já brilha, a urba acorda. O mundo secreto nem sequer existe, mas pronto. Existe. Estou a fazer com... Mundo secreto é toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Mundo secreto está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Pronto, eu só queria que a Ana cantasse. Queria que a Ana cantasse. Pronto, bons tempos em que havia morangos com açúcar e não havia preocupações. Morangos com açúcar feitos em estufas. Atenção. Oi? Enfim, bom, a questão dos diamantes, posso já arrematar? Vamos arrematar aqui o episódio. Então, a questão é esta. Estou-te a ouvir, Ana. Continuo-te a ouvir. Muito baixinho. Cantar. Então, esta questão dos diamantes, não é só diamantes. Diamantes, droga, enfim, vários... Tudo que couber na mala. Pesca de arrastão. É chamada pesca de arrastão. Vai tudo. Depois a gente logo vê o que é que há. Pronto. Basicamente, a missão portuguesa onde é que é? Na República Centro-Africana. Exatamente. Foi descoberto que andavam a traficar diamantes, droga, ouro, tudo e mais alguma coisa, como estava a dizer o Cláudio muito bem, é tudo que couber na mala, leva. Isto foi está a ser um grande problema, não só pelo óbvio, né, que é traficar, e também porque envolvia muitas pessoas, envolvia muitas empresas e muito dinheiro, muitos movimentos. Mas o problema maior que eu vejo, para além do evidente, que é o crime,
é o problema que gerou entre o Ministro da Defesa, o Primeiro-Ministro e o Presidente, a.k.a. o chefe supremo das Forças Armadas. E, portanto, era o papagaio-mor, não era? De Tancos, ouvi dizer. A.k.a. papagaio-mor, sim. Realmente, se calhar foi por isso que não lhe contaram. O Azeredo Lopes é que foi lixado com isto. Porque se calhar foi por isso que não lhe contaram, porque o papagaio tem tendência a repetir aquilo que ouve. E então, não ouvindo, não pode repetir. Esta foi uma primeira parte que eu acho que este ministro, que até tem tentado a fazer um bom trabalho nas Forças Armadas, ou pelo menos a tentar fazê-lo, faltou aqui o dever de lealdade para com o Presidente da República. Portanto, isto não é um assunto de sumenos importância, é uma coisa, ainda por cima, integrada numa missão da ONU. Ele, a ONU, soube dizer, ao Presidente da República não mencionou. Não é? Nós, como Tancos, também nunca vamos saber quem é que sabia o quê. Já estou aqui a avisar que é para os mais incautos não acharem que isto vai ter alguma conclusão, que não seja evidente do processo judicial que daí decorre, mas consequências políticas não vai ter, porque se o Cabrita não é despedido, ninguém é, e portanto, mais uma vez se prova a grande incapacidade do Estado e uma coroa, uma cereja no topo deste bolo de corrupção e tráfico e, enfim, é o Presidente da República, que eu acho que foi ele, corrijam-me se eu estiver enganado, que disse que isto não afeta a imagem das Forças Armadas Portuguesas, pelo contrário, até prestigia, quer dizer, exato, no sentido em que foi descoberto e foi comunicado e, portanto, nós descobrimos, quer dizer, uma pessoa às tantas já não sabe bem o que dizer, porque se isto não desprestigia, eu acho que então os soldados portugueses podem começar a violar crianças a céu aberto, porque, quer dizer, desde que se saiba, está tudo bem. É isso. Pronto, é isso. Vai começar a desaparecer dinheiro aqui no Polititank. É isso. Isto, eu vou... Manuel, vamos fazer o seguinte, que é, eu vou começar a fazer desaparecer o dinheiro do Polititank e isso vai ser positivo porque vai aumentar o teu prestígio como Presidente do Conselho Fiscal. Porque eu vou tentar que tu estás a gamar. Já está. É isso. É esta a lógica da batata. Eu honestamente não estive muito atenta a este tema. O que sei foi também o que já foi aqui falado. E pronto, só como fui vendo ao longo da semana, acho mesmo muito estranho o Primeiro-Ministro não saber nada, mas o Ministro da Defesa saber. É aquela história que é sempre falada. Mais uma vez, já relativamente a outros assuntos, o Primeiro-Ministro também nunca sabe. O Marcelo também diz sempre que não tinha conhecimento. Acho mesmo muito, muito esquisito. Afinal, mais pessoas estavam envolvidas, não eram só militares, também eram bancários aqui do continente. Houve um médico, um professor já não sei, não tenho a certeza se era universitário, se era professor do secundário. Pronto, várias pessoas afinal também estavam envolvidas neste tráfico de diamantes, de droga e ouro. E pronto, é mais um escândalo sobre o qual o nosso governo e os nossos líderes não tinham conhecimento nem podem fazer muito. É a semelhança de Tancos. E pronto, só isto. Desculpem, não tenho assim grande opinião. É, Rosa, nós tínhamos, do ponto de vista internacional, uma boa cota, não é? Sim. Com este teatro de operações da República Centro-Africana. Se não me engano, o Marcelo Bolsonaro teve lá 2 ou 3 natais com os militares, se não me engano, se não estou a fazer confusão. E justamente a enaltecê-los, e também houve muitos relatórios a saudar o bom trabalho. E faz muito bem enaltecê-los, porque claro,
meia dúzia deles não fazem o resto de toda a gente que fez as missões lá. Atenção. Evidente. Porque eles vão rodando. Exato. E portanto... É como um médico também ser violador de porcos ou assim. Tipo... De porcos. Não, o indivíduo não faz a sua profissão, nem representa todas as pessoas que praticam a mesma... Nem o hábito faz o monge. Exato, estava a pensar qual é que era... O pano deixa que tu uses esta porque não ofende nenhum animal. E como, o monge é um animal. E como a cancel culture é contra a religião, portanto podes... Eles não impedem, só dizem para as pessoas substituírem, mas não impedem. O quê? Que tu uses as expressões. Sim. Não me estou a lembrar nenhuma agora com animais. Pela boca morre o peixe. Ok. Tira-lhe o cavalinho. Pôr a carroça à frente dos bois. Não pões a carroça à frente dos bois. Não. Matar dois coelhos de uma só cajadada. Matar dois tofus de uma só cajadada. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Mais vale um diamante na mão do que dois no avião dos militares. No bolso do cabrito. No bolso do cabrito, olha. Olha, o Polititank vai lançar um conjunto de expressões adaptadas. Vai. Como se nós tivéssemos pouco trabalho cá dentro. Exato. Nós para anunciar é uma maravilha. Para concretizar, às vezes sabe-se lá. Ia dizer uma coisa, enfim. Podes dizer. Não vou dizer não. Mas é por aí. Mas eu gosto muito do trabalho que nós desenvolvemos e, portanto, agora estamos, obviamente, com o foco mais na questão da cimeira e, obviamente, que a cimeira não se vai fechar sobre ela própria. Mas já vou dizer que, às tantas, no meio desta balbúrdia toda, deste fecho do governo, que vamos ter eleições já para dia 30 de janeiro, confesso que tinha uma certa piada o Cabrita está lá implicado de uma certa maneira. Eu acho que era só daquela de esperar para ver, porque o Cabrita já lhe aconteceu tanto, ele já provocou situações, já foi apanhado no meio de situações, mas pronto, o que vale é que ele não é um náufrago, não é? Quem é um náufrago é o CDS. Exato. Ai, caramba. Cláudio, vamos fechar isto, senão... Vamos. Antes que o Cabrita nos leve na frente. É verdade. Vamos acabar a legislatura sem saber a que velocidade aqui é o Cabrita. 200. No mínimo. E a que velocidade ia ao Pedro Nuno Santos? Olha, não sei. Quanto é que dá uma locomotiva da CP? 60. No máximo. Então pronto, ele só dá as locomotivas da CP. Não, ele tem um Porsche, pá. Tinha, ele vendeu. Porsche que tem outro. Ele vendeu porque na altura não caiu bem dentro do Partido Socialista ele andar de Porsche. Nem do PCP e do Bloco, que ele anda lá sempre de mãos dadas. Principalmente. Mas isto na altura ele ainda não era. Não sabia. Não era o que era. Sim, isto já é uma história muito antiga. Palhaço. É como o Miguel Costa Matos, que dá o dito por não dito. Portanto, foi convidado para estar na cimeira, mas como acha que o painel é demasiado de direita, ou que as pessoas que são independentes vai saber se não são tão independentes quanto ele quer que sejam. Enfim. A questão é que nós enviámos convites para todas as aulas do espectro político. Todos os Jotas, até por exemplo para Jotas que não existem, como é o caso dos jovens liberais e dos jovens do Bloco. Portanto, olha, uma coisa que eu queria dizer, e já agora aproveito, fica gravado em episódio, para as pessoas que recusaram os convites do Polititank. Com esse argumento, porque não foi só essa, foram mais. Quem convida é o Polititank, não são os convidados do Polititank. Exato. Feste. Mas é difícil compreender.
Alguém que é de esquerda, mas tem uma hashtag que é gravatas do Miguel, eu acho que está tudo dito. É um agrobeto. Segue o meu conselho, Cláudio, fecha isto que a gente vai para aí abaixo. Vamos dormir. Portanto, é isto. Portanto, chegamos ao final de mais episódio número 30. Portanto, já lá chegámos. Estamos cada vez mais próximos do... Desculpa, isto já. Estamos cada vez mais próximos do 48. Já só faltam 17 para eu me despedir. O Emanuel despede-se no 47 e eu vou ficar sozinho a fazer 48 horas. Nós não vamos fazer 48 horas, vamos fazer 24. Vamos fazer 48 horas, sim senhor. Não vamos. Fazer 72. Vamos fazer 48 horas na cimeira já. Está decidido. E portanto é isso. Eu despeço-me com aquela amizade de sempre e portanto com aquela frase também de sempre que é até lá. Pensem muito e boas crises. Um abraço.